Ó, essa situação da Calha Pro, por exemplo, ele chegou a 8 funcionários. Talvez quando ele bateu 8 funcionários na empresa, ele olhou para o negócio e falou assim, mano, era mais tranquilo quando eu estava sozinho. Tinha menos dor de cabeça, ganhava mais dinheiro. Eu passei por isso. Quando eu cheguei com 15 funcionários, eu olhei pro meu irmão, meu sócio, e falei, Denis, cara, não era mais susto quando eu trabalhava só eu e você? Não era mais tranquilo? Independente hoje da quantidade de funcionários, se você fosse separar 2 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas entre funcionários desengajados e funcionários engajados, aonde que você teria mais gente hoje? Volta aqui, volta o slide. Se a gente pensar que um funcionário desengajado, ele o tempo todo parece que está moscando, que ele não está fazendo o que precisa ser feito, ele parece que comemora quando erra ou também esconde o erro de você, não está nem aí para trazer clientes para a empresa ou cuidar dos clientes atuais, fica indignado de ter que fazer hora extra, você tem medo de deixar seus equipamentos, rouba material às vezes do teu estoque, tem um funcionário que faz gol contra, você nunca vai querer ele como sócio. Se você fosse pegar algumas dessas características para separar a tua equipe entre esses 2 campos, é praticamente impossível que você não tenha pelo menos uma pessoa desse lado. Existem pessoas que simplesmente não conseguem engajar dentro da empresa. Mas qual lado que você teria mais gente? Se você listar todos hoje, todos os teus funcionários, e colocasse aqui dos 2 lados, fala para mim, que lado que você teria mais? Eu vou falar uma coisa para vocês. Por muito tempo, a minha galera tava tudo desse lado. Só que eu, quando olhava para isso daqui, é uma doideira, né? Ó, pelo menos 80% dos funcionários que estão desengajados, eles podem sair desse campo aqui e ir para esse campo. Simples assim. Você consegue pegar 80% da tua equipe, ajudar, eu tenho 4 funcionários, tem 3 aqui e tem 1 aqui. Dá para você tirar 2 daqui e jogar para cá. Como é que eu faço isso, Judá? Como é que eu vou fazer? Porque tem 2 questões, né? A primeira é que eu vou falar para você de contratar, certo? Então, como contratar mão de obra qualificada. Só que você tem uma equipe atual. E hoje você está sofrendo com retrabalho, você está sofrendo com demora para resposta para o cliente, você está perdendo venda, você está das vendas que você está fechando, você está sofrendo com retrabalho. Então, assim, ó, uma coisa está conectada à outra. E o mais louco é que seus funcionários são pessoas, seus clientes são pessoas, seus sócios são pessoas, toda a tua empresa. Teu negócio é formado por pessoas. Se você não entender de pessoas, você não vai conseguir gerir o negócio, velho. Uma das coisas mais tensas que a gente tem hoje é entender que o quê? Infelizmente, se a gente colocar a responsabilidade para o nosso funcionário, você não tem controle. Eu não tenho como mudar meu funcionário. Eu tenho como mudar a forma como eu organizo a minha empresa. E uma das coisas mais importantes é você dar o quê? Clareza. No meu ponto de vista, você pode hoje transformar vários funcionários desengajados em engajados. Mas no meu ponto de vista, o que acontece? Existem 3 pilares da equipe que veste a camisa. Existem 3 pilares. Olha só. Primeiro pilar, o que você precisa fazer? Você precisa dar clareza. Judá, o que seria clareza? Depois eu vou mostrar para vocês quais são os passos para você dar essa clareza para o teu funcionário. Ah, Judá, mas isso é óbvio. Você acha realmente hoje que o teu funcionário, ele sai de casa, deixa o filho dele lá, às vezes deixa a esposa, deixa o marido, às vezes deixa um pai ou uma mãe doente que ele cuida dessa pessoa, sai de casa às vezes 1 hora mais cedo para conseguir chegar na empresa no horário certo? Você acha que ela faz tudo isso e ela não quer trabalhar numa empresa engajada? A verdade é que mais de 80% das pessoas que estão hoje registradas, CLT, trabalhando em alguma empresa, gostariam de ou mudar de cargo ou mudar de empresa. Não estão satisfeitas. Infelizmente, isso é uma realidade. Por que isso acontece? Porque quando a gente abre a nossa empresa, a gente não sabe como é que funciona. A única coisa que eu queria, de coração, eu tive oportunidades de simplesmente não ter empresa, de ser funcionário. Pra você ter uma ideia, não sei se eu já falei isso numa live, mas quando eu fui abrir a Insight, eu vendi uma plotagem de frota para uma empresa chamada Yucaline. Pode pesquisar, Yucaline Telecom, é uma empresa de telefonia, de internet aqui de Balneário Pissarra, Santa Catarina. E eu vendia plotagem de frota para eles. E eles me contrataram. Eu trabalhei 3 meses no setor de marketing lá. Eu não lembrava disso. Eu ia todo sábado trabalhar o dia inteiro e uma vez por semana eu ia meio período lá cuidar do marketing. Então eu tive a oportunidade de ser funcionário. Só que eu vivi uma experiência onde eu não tinha acesso ao dono, não conseguia conversar com ele, ele sempre estava corrido. Eu ia conversar com a Daisy lá da Yucaline, sempre lembro da Daisy, velho, que ela que era gerente comercial lá, né? Era a Daisy e o Yuri, os 2 sócios, né? Aí eu chegava pra Daisy e falei, não, Daisy, que doideira, eu nunca lembrei dessa história. Primeira vez que eu tô contando aqui ao vivo, esse período que eu fiquei como funcionário, eu tinha a Insight, tava fazendo, só que eu fui lá cuidar do marketing deles. E aí, cara, eu não conseguia conversar com a Daisy. Toda hora que eu ia falar com ela tava corrida, tinha alguma coisa pra fazer. Se alguém chegasse pra mim lá na Yucaline e perguntasse assim, Judá,
Você trabalharia em outro lugar ou em outro setor da empresa? Eu tenho certeza absoluta que eu ia estar no meio desses 80% que está indignado e gostaria de mudar de cargo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem a missão de dar essa clareza. Só que lá atrás, se alguém chegasse para mim e falasse assim, Judá, você precisa dar clareza para os funcionários. Eu falo assim, tá bom, como é que eu dou clareza? Cara, a única coisa que eu queria de verdade era que a empresa dependesse menos de mim. Era simples desse jeito. A única coisa que eu queria é que a empresa dependesse menos de mim. Eu queria que os meus funcionários vestissem a camisa. Queria que quando eles errassem, eles tivessem o senso de dono. Porque quando eu errava, né, você pode até reparar, quando a empresa, você tem o dono, a empresa está num momento ainda de crescimento, ela tem poucos retrabalhos. Por que ela vai ter poucos retrabalhos? Porque o dono da empresa tá ali, ele consegue pegar os problemas. O cara tá laminando um adesivo com a laminação errada. Vai, ei, segura, não é esse, não é esse. Pega lá, é o fosco. Só que na ordem de serviço do comercial já tinha que estar com essa informação, velho. Já tinha que estar lá, adesivo com impressão digital solvente de 720 dpi, inclui laminação por vinil, brilho, monomérico. Tinha que estar lá essa informação, mas às vezes não dá tempo, a gente abre... Então, quando a empresa está pequena, ali naquela frase de começo, é normal, você consegue ali encostar, falar, cara, não é esse adesivo, não refila assim, esse serviço não faz agora. Então você tem pouco retrabalho, você é um faz tudo. Aí a empresa começa a crescer um pouco, você não precisa mais botar a mão lá na produção. Você começa a ser o quê? A empresa dependente. A empresa começa a depender 100% de você. Se você não estiver lá, ela não funciona. Se você não estiver lá, ela não vende. Se você não estiver lá, não compra material. Se você não estiver lá, não manda orçamento. Se você não estiver lá, não fecha a venda. Aí você se vê numa loucura. Caramba, velho, parece que era... Aí você cresci 8 funcionários, 9 funcionários, 10 funcionários. Começa a faturar 60 mil, 70 mil, 80 mil. Puta, bate 100 mil de venda. Fica felizão pelo faturamento. Mas quando você chega na empresa, você fala, mano, agora que eu achei que eu ia dar conta de montar meu galpão, agora que eu ia mudar para uma sala comercial, agora que eu ia começar a realizar meus sonhos, eu chego aqui, é retrabalho, é mão de obra, o cara não vestindo a camisa. Então, o que eu queria? Eu só queria resolver isso daí. Então, o que acontece, velho? Quando você não dá clareza para eles, automaticamente ele não vai vestir a camisa. Ele não quer errar. O teu funcionário ele não quer errar. Talvez você tenha pessoas hoje que você olha para elas e fala assim, cara, essa pessoa tá feliz porque tá tendo retrabalho. Mas o que vai acontecer? Se você der clareza para ela, é o primeiro pilar para a galera vestir a camisa. Eu sempre faço uma analogia, eu não sou um bom jogador de futebol. Na verdade, eu jogo como zagueiro, mas eu não sou um bom jogador. Se fosse bom, não era zagueiro, né? O que acontece? No time de futebol, você tem o gandula. O que o gandula faz? Não é nem o gandula, desculpa, o reserva. Você tem um funcionário reserva ali, é um jogador. Quando ele vai entrar, ele coloca um colete. Ele não tem um uniforme do time. Ele não tem o brasão aqui no peito. Ele coloca um colete. E quando ele entra, às vezes ele quer se destacar, ele quer fazer acontecer. Só que quando ele faz o gol, os caras, nem comemoram. Por quê? Porque ele não é do time. E eu tenho um ponto de vista, pra mim, empresa não é uma família. Desculpa falar pra vocês, mas no meu ponto de vista, tá? Empresa não é família. Pra mim a empresa é muito mais um time. Por quê? Tá tudo certo se você não concordar comigo, eu só quero colocar meu ponto de vista. Imagina que você tá com um copinho cheio aí, você já tem o teu ponto de vista. Eu só quero colocar uma nova visão pra você. Você gosta do teu cunhado? E da cunhada? Da sogra? Tem alguém da família ali que dá treta. Só que você não escolheu a família, entendeu? Eu tô falando mais de parente do que família, né? Mas você não escolheu aqueles parentes. Quando você tá montando um time, você não vai conseguir ter um funcionário engajado com outras pessoas desengajando. Eu faço um trabalho chamado diagnóstico, que eu passo um dia inteiro na empresa de comunicação visual. E eu entrevisto os colaboradores e eu mapeio os processos que estão gargalando na empresa do cliente. Aí quando eu vou lá numa empresa de comunicação visual e faço um trabalho como esse, eu entrevisto os funcionários. E na hora que eu entrevisto os funcionários, eu pergunto para eles, falei, cara, o que você mudaria na empresa? Tem alguém que você demitiria? E é incrível, porque os melhores funcionários, às vezes eles cansaram de dar opinião, só que tem uma parada. Eles já sabem quem é a pessoa que está desengajando todo o time. Então, querendo ou não, um funcionário ele vai ficar engajado se você tiver um time. E aqui aconteceu uma coisa muito doida. Por quê? Um segundo pilar que eu entendi, porque eu queria ter uma empresa que dependesse menos de mim. Aí primeiro eu fui para a questão de clareza. Judá, como é que eu dou clareza? Segura aí, eu já vou entregar um passo a passo de coisas para você poder começar a dar clareza para o teu funcionário, tá? Eu fui descobrir que eu tinha que contratar devagar. Daí eu falei assim, não, beleza. Acabei de fechar uma plotagem aqui de 1.500 metros quadrados. Não tenho mão de obra para tocar esse serviço. Como é que eu faço?
Não vou contratar terceirizado, porque eu não cobrei pensando no terceirizado, eu cobrei pensando na minha mão de obra total aqui dentro da empresa. E aí? Aí vai falar pra mim, vai lá, contrate devagar. Eu escambau, velho. Vem aqui pra minha empresa pra você ver como é que funciona. O que acontece? Quando eu entrei lá na TK Group, eu mostrei a foto aqui pra vocês lá da integração, eu tocava 55 funcionários, tá? Tocava 55 funcionários, uma área de 1.800 metros quadrados, 9 plotters de impressão, tinha mesa de corte, tinha router, laser, tudo isso. Fiquei um ano e meio sendo diretor dessa empresa. Fiz uma fusão da Insight com a TK em 2020 e 2021, fiquei esse período lá. Uma das coisas mais doidas que eu fiz foi quando eu entrei na empresa, eu abri 8 processos de contratação. 8 processos de contratação. Abri o processo para um arte finalista, para um vendedor, para um financeiro, gerente de produção, acabamentista, impressor, serralheiro e instalador. 8 processos de contratação. Imagina chegando um sócio novo na tua empresa hoje e abrindo 8 processos de contratação. Você acha que a galera dá uma bagunçada ou não dá? Por quê? Porque quando eu estava na Insight, na Invista, eu não sabia como é que funcionava essa parte de mão de obra. Eu não entendia o que era contratar devagar. Aí o que eu fiz? Quando eu estava na TK, eu já tinha batido a cabeça, já tinha aprendido como que funciona para tocar a parte de mão de obra e eu abri os processos de contratação. Porque você não precisa obrigatoriamente ter a vaga em aberto para você poder abrir um processo de contratação. Parece uma coisa, parece que eu estou fazendo como é que fala? Parece um mito. Porque a gente acredita que só pode iniciar um processo de contratação quando tiver demanda. E não. A única forma de você conseguir fazer uma boa contratação é você abrir o processo antes da necessidade da vaga. Judá, como assim? Não estou entendendo. Você não precisa... Quem que você precisa contratar? Olha só que doideira. Quem que você precisa contratar hoje? Coloca para mim nos comentários. É um arte finalista? Um designer? Um vendedor? Um auxiliar de produção? Um financeiro? Você tem alguém que você precisa contratar. Com certeza tem alguém que você precisa colocar para dentro da empresa. Então o que vai acontecer? Por que você não abre o processo de contratação hoje? Porque talvez você nunca tenha parado para olhar para isso. Eu sei como é que é contigo. Eu sei que, infelizmente, não sobra tempo para você. E lembra que eu te falei? A única coisa que me impedia... Cara, hoje, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 1.200 a 1.300 funcionários. São 1.200 a 1.300 funcionários hoje que eu gerencio indiretamente. Você está entendendo o tamanho disso? Dentro da Afacom, que é a minha empresa de consultoria e treinamentos, a gente gerencia por mês mais ou menos 11 a 12 milhões de reais de faturamento em comunicação visual e gráfica. Como assim, Judá? São pessoas ligadas diretamente a mim, ou ao meu grupo de analistas, ou ao meu grupo de gestores. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho 26 não, na verdade está com 18 analistas formados, atendendo já outras empresas de comunicação visual. Então, quando eu falo para você como resolver o problema, como driblar esse problema de mão de obra, é porque é um processo validado. Vou colocar aqui, tem um depoimento aquele vídeo de 2 minutos e 40 lá falando sobre o que as pessoas tiveram de resultado quando começaram a implantar os processos que a gente ensina. Por quê? Porque você precisa ter processos de engajamento. Porque a maior parte dos seus funcionários, eles vão, de fato, estar desengajados por falta de clareza, porque você está contratando da forma errada ou porque você não tem um processo de engajamento com essa galera. O evento é focado muito em gestão, que é onde eu mais peco, que eu não peco na hora de imprimir uma lona, não peco na hora de criar uma arte, peco muito na gestão, eu foquei nisso. Já deu para ver muito meu resultado, eu cresci 300% só aplicando um pouquinho do conhecimento do Judá. Para vocês terem ideia como que é, eu terceirizava tudo, eu terceirizava praticamente tudo. Eu fiz muito curso de design gráfico, então eu fazia arte e terceirizava tudo. Hoje eu já tô com uma plotter de impressão, já tô com vários equipamentos que eu pensava que há 6 meses atrás era impossível de eu conseguir. A gente está entregando o trabalho no prazo porque a gente aprendeu a se organizar com você. A gente aprendeu a fazer painel de gestão à vista. A gente aprendeu a controlar retrabalho. A gente aprendeu a como você lidar com o colaborador de uma forma diferente, trazendo ele para perto de você.
Comprei uma Halter de 50 pau, que era meu sonho. Desde 2015 eu pensava em ter uma Halter, entendeu? E mês passado eu comprei uma Kombi, 2009, por 30 mil. Pra aumentar a equipe, cara. Comprei essa 2 escadas nova e tô investindo. A empresa tá voltando a se recuperar. É excelente, cara. E a gente te agradece você aí por tudo que você proporcionou pra minha empresa aí, entendeu? Senão eu ia continuar quebrando a cabeça aí, cara. É um investimento que qualquer empresa na área de comunicação visual deveria fazer. Ele entrega muito mais do que realmente ele prometeu. Minha refação caiu drasticamente com o detalhamento técnico. Eu já passei por inúmeras consultorias junto com a minha empresa, com a minha equipe, e nada chegou perto. Parece que acendeu uma luz, virou a chave e agora parece simples, né? Depois de pronto a gente olha e a gente fala, pô, mas é assim que faz? É assim que faz, né? Alguém pensou, botou isso tudo, facilitou a vida da gente. Esse cara foi o Judá. Judá, obrigado, cara. Obrigado de coração. Treinamento monstro, monstro, monstro. Deus abençoe você e a sua família aí. Você é um cara diferenciado na comunicação visual. A comunicação visual precisa de mais pessoas igual você, cara. Top. A verdade é que a gente realmente não erra quando é fechar um arquivo. A gente não erra quando é imprimir um material. Você sabe trocar, às vezes, até a cabeça de impressão. Você sabe montar andaime, você sabe fazer a instalação. Você sabe, às vezes, fazer até o financeiro completinho da empresa. Só que, infelizmente, no momento que você começa a bater de frente com a falta de mão de obra no mercado, você vai falar, cara, o que está acontecendo? E eu quero te mostrar alguns dados aqui. Quanto custa hoje para a tua empresa uma contratação errada? Existem alguns órgãos como o D-Group, Onboarder, Octaner, Urbanbound. O que são essas empresas? São empresas que fazem pesquisa de mercado com pessoas CLT, pessoas realmente registradas. E existe um órgão chamado CAGED, que é o órgão que é responsável por todos os empregados e desempregados do Brasil. Então, quando você contrata alguém, você registra um salário na CLT dele. E quando você demite, essa pessoa está com um salário. Então, existem dados que eu fui atrás estudar para poder... Porque uma das coisas mais doidas, quando eu me tornei embaixador lá da Feira Future Print, foi ter acesso aos dados do nosso mercado. E aí eu fui descobrir que todo mundo buscava o quê? Gestão. Só que quando você falar gestão não é gostosinho. Gestão é um saco. Se fosse gostoso, se fosse bom de fazer, a gente fazia. Só que é na gestão de pessoas, inclusive, que é onde a gente peca. Então, olha só, o custo de uma contratação errada hoje pode custar de 3 a 15 vezes o salário do cargo. Pô, você contratou uma pessoa por R$ 1.500. Quanto que custa quando você tem que mandar essa pessoa embora? Só que a gente contrata porque precisa da competência técnica e demite porque ela não está se comportando como a gente gostaria. E daí a gente está falhando aonde? Na clareza. 90% das pessoas entrevistadas, e geralmente essa empresa de Grup e essas outras, elas entrevistam tipo 1,5 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, não é tipo entrevistar 1.000 pessoas e trazer um dado desse. Não, 90% avaliam durante os 6 meses se querem ou não ficar na empresa. E as empresas que têm um processo de integração retêm 20% mais talentos. O que acontece? Geralmente, não tenho aqui um caderninho, mas o que você faz? Você contrata a pessoa, não vou falar você, vou contar como que eu fazia. Se você faz desse jeito, você só vai falar, pô, Judá, eu infelizmente faço exatamente desse jeito. Você contratou a pessoa, você tá na correria, você não tem tempo para organizar as coisas. Você vai lá, pega um caderninho, pega a trena, pega a caneta, entrega para a pessoa e fala, ó, é o seguinte, se você precisar de qualquer coisa, vai na minha sala, pergunta para mim, fala comigo, seja muito bem-vindo, o fulano aqui vai te explicar como é que funciona, eu vou lá que eu tenho um monte de coisa para fazer. E sai e deixa a pessoa lá. Cara, essa pessoa ela acaba, infelizmente, desengajando. Você fica treinando, às vezes, a pessoa, explicando o beabá, e ela sai fora da empresa. E todo o tempo e energia que você gastou foi com um funcionário desengajado porque você falhou na contratação. Tu entende? Por que eu fiz um evento contratando mão de obra qualificada? Porque a gente está pecando na contratação. Se você está com alguém desengajado hoje, é porque já falhou lá no primeiro passo. Só que isso custa caro. Tem pessoas que é ruim com ele, mas é pior sem ele. O tempo médio que um profissional inadequado... Olha que doideira. Você tem alguém hoje que é ruim com ele e pior sem ele? Você gostaria de mandar essa pessoa embora, mas se você mandar embora hoje, a empresa vai parar aquele setor? Tá aqui, ó, tá nesse 1 ano de pessoas que são
não eram pra estar dentro da tua empresa. Tem uma música da Maiara e Maraísa. Essa música, eu meio que mudei um pouquinho a letra dela, mas fala assim, ó. Você não é a pessoa errada, só é a pessoa certa de outro alguém. O que essa música quer dizer pro nosso mercado? Ela quer dizer que não existe pessoa errada e não existe empresa errada. Só que às vezes a pessoa é a pessoa certa na empresa errada ou no cargo errado. O que você tem que fazer é dar clareza para ambos os lados saberem se faz sentido ou não. Senão você fica ali com uma pessoa que não quer estar na tua empresa, que não gosta da tua empresa, que não gosta da forma como você fala. Eu sou um cara que falo alto, eu brinco, eu tiro sarro, eu sou esse cara. Se a pessoa chega aqui na empresa e não gosta disso, ela não é pessoa errada. Nem eu sou a empresa errada. Só é a pessoa certa na empresa errada, porque aqui é mais brincalhão, é mais tirar-sarro, é mais o nosso DNA. Entende? Tem empresa que o dono, cara, nem troca ideia. Chega na empresa, papo reto, não tem conversinha fiada. A pessoa que é comunicativa vai chegar naquela empresa e falar, nossa, velho, que estranho, né? Do jeito que é aqui, é tão baixo astral. É a pessoa errada? É a empresa errada? Não. Só é a pessoa certa, não existe. Fala comigo assim, às vezes você precisa de casa, falar junto comigo para começar a acreditar nisso. Não existe pessoa errada. Existe pessoa certa na empresa errada ou no cargo errado. E uma das coisas que eu aprendi sobre contratação é sobre você não contratar pessoas que você não pode demitir. Já errou nisso, Judá? Lembra do Gabriel lá atrás? Os piá, né? Lá no Paraná a gente fala piá, mas os guri, enfim, os caras que eu contratei lá quando eu tava com 21 anos, que estudavam na mesma sala que eu no terceirão, eu tive que mandar eles embora. Mas eu empurrei um monte com a barriga pra mandar eles embora. Por quê? Porque todo dia à noite eu tava lá vendo os caras. Você entende? Então você contrata às vezes pessoas que você não pode demitir. Eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas olha só, em 2014 ou 2015, acho que foi em 2015, a Invista começou a crescer bastante. E aí eu precisei contratar um vendedor para que esse vendedor começasse a assumir um pouco o comercial, porque eu não estava dando conta. Porque eu fazia o financeiro e o comercial. Minha esposa pediu demissão porque ela não aguentou trabalhar comigo, entendeu? Porque o Judá de hoje, que está aqui falando com vocês, não é o Judá lá de trás. Não é o Judá que olhava para a empresa, que entendia o que estava acontecendo. Eu achava que sabia o que estava fazendo. Só que não, sobrava dinheiro, retrabalho comendo solto, eu louco da vida porque eu chegava na empresa, se eu não tivesse lá a empresa não funcionava. Aí eu contratei o Jonas. Quem que era o Jonas? Meu primo. Ele foi me vender consórcio da Demilar, e daí no dia que ele foi me vender consórcio, eu falei, cara, esse bicho é vendedor. Aí eu conversei com o meu sócio, com o meu irmão, falei, Denis, vamos contratar o Jonas? Vamos. Fui lá, fiz uma proposta para o Jonas, fiz a contratação no método horizontal. Qual que é o método horizontal? Ah, que legal, vamos contratar você? Vamos. Faz uma entrevista, sem nem saber às vezes o que você tem que perguntar. Eu nem lembro o que eu fazia de pergunta. E daí contratava a pessoa. Cara, naquela época a gente vendia mais ou menos uns entre 80 e 120 mil. Porque na comunicação visual você tá ligado, né? Ó, oscila pra caramba. O que eu fiz? Eu fiquei 2 meses ensinando o beabá. Ó, Jonas, vou sair para fazer uma visita técnica, vamos comigo. Levava o cara lá. Aí falava, ó, Jonas, vamos agora fazer não sei o quê. Ó, Jonas, vem cá, tá vendo aqui essa placa de PVC? Ó, então, isso aqui é uma plaquinha de PVC, não sei o quê. Ó, Jonas, vem cá. Cara, ensinando tudo. 2 meses. O que aconteceu? Um dia o Jonas chegou para mim e falou assim, Judá, a minha esposa engravidou, meu pai me chamou para trabalhar com ele. Eu falei assim, não, tranquilo, cara. Fazer o quê, né, velho? Infelizmente, faz parte, acontece. Boa sorte, parabéns, tal. Os próximos 30 dias aí. Eu falei, então, cara, eu já vou ter que ir semana que vem porque vou ter que ir pro Play. Aí eu falei, ah, tá. Né, se tivesse naquele momento, assim, ó, um pensamento de uma nuvenzinha, apareceria um monte de xingamentos, obviamente. Só que eu fiquei com mais raiva de mim do que dele. Porque ele era uma pessoa que estava virando o ciclo. Eu não sei se eu fiquei tão em paz assim, eu acho que eu fiquei com bastante ódio dele, na verdade. Só que hoje eu enxergo o que eu não enxergava lá. E às vezes hoje você está numa situação onde você está culpando um funcionário. Só que aonde que a gente errou? Aqui, velho. A gente puxou, a gente não tem um processo de contratação claro. A gente não tem ferramentas para conseguir filtrar o cara que está num... Tem como eu cuidar desse ciclo? Não tem. O cara saiu fora. Só que o que eu fiquei indignado? Eu fiquei indignado porque meu faturamento caiu para 50, 60 mil, eu não consegui vender, fiquei tentando passar cliente pro cara, integrando, indo em reunião apresentar tudo pro Jonas e no final das contas, ó, deu ruim, sobrou para mim. O que aconteceu com o Judá naquela época? Eu dei um basta. Eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Ficar 2 meses ensinando, gastando meu tempo pro cara sair da empresa e me deixar na mão. O que eu tomei de decisão? Daquele dia em diante, eu fui buscar ajuda. Eu falei, cara, não é possível que isso é normal.
Eu comecei a gravar todos os treinamentos de tudo que eu fazia. Comecei a falar, falei, cara, deve existir uma forma mais simples. Não é possível que quando a gente contrata uma pessoa, ela sai fora e deixa a gente na mão e a gente perde todos 2 meses de vida. Porque você perde 2 meses de faturamento, você perde 2 meses de caixa. Às vezes você vai literalmente acabar fechando no vermelho porque você está treinando uma pessoa. Você está errado. Você é culpado ou culpada por isso? Não, velho. A gente não sabe como é que funciona. Eu não sabia, não tinha ninguém para me falar assim, ó, seguinte, eu acho que um dos maiores diferenciais que eu posso te falar é que depois de ter tocado durante 1 ano e meio, eu tive empresa com 15 funcionários, era um pandemônio, era uma loucura. Só que quando eu fui gerir uma empresa de 55 funcionários, eu não sofri 1/10 do que eu sofri lá. Por quê? Porque eu comecei a ter clareza, inclusive do meu processo de contratação. Eu parei de contratar as pessoas no método horizontal e comecei a contratar no método de funil de contratação. E o que é o método de funil de contratação? É bem simples, entenda uma coisa, você não precisa mudar a forma como você divulga a vaga. Você só precisa mudar as etapas que essa pessoa vai passar no processo de contratação. O que eu comecei a fazer? Tá? Como que funciona um funil de contratação? Entenda o seguinte, você pode ter várias formas, tá? Você pode ter várias formas de atrair pessoas interessadas na sua empresa. Então, por exemplo, o cara pode passar hoje e conversar contigo lá na fila do banco e falar assim, ah, você tem uma empresa, não sei o quê? Tenho. Pô, dá pra contratar meu sobrinho? Opa, tá nessa etapa aqui, ó. Aí a pessoa chega pra você e fala assim, ah, viu? Eu trabalhei com você um tempo atrás, mas eu queria voltar para trabalhar com você. Tem vaga? Tá fechando? Ela tá aqui, ó. Lembra o método horizontal? No método horizontal, essas pessoas elas estariam numa etapa, você estaria fazendo uma entrevista e contratando. Aqui não, nós estamos colocando essas pessoas interessadas no processo de contratação aqui em cima. Qual que é essa primeira etapa? Você já divulgou? Como que você geralmente faz, né? Você cria um post, vai lá no Facebook, no Instagram e posta a divulgação da vaga. E daí o que vai acontecer? A pessoa compartilha, manda num grupo da família, você fala, mano, de algum jeito vai chegar currículo pra mim. Às vezes você puxa o telefone, liga lá numa empresa de RH da tua cidade e fala, cara, vocês têm currículo de impressor? Vocês têm currículo não sei o quê? E vem uma galera muito perdida. Hoje eu tava dando mentoria para um empresário lá do Espírito Santo e eu falei para ele assim, cara, amanhã às 9 horas você consegue fazer uma reunião com o pessoal para passar essa lista de treinamentos aqui que eu montei para você? Daí ele falou assim, não, Judá, amanhã 9 horas tá vindo um designer conversar comigo. Daí eu falei assim, tá, mas o que você vai conversar com o designer? Não, é que ele ele falou que tá com uma proposta para vir trabalhar com a gente, mas ele não vai trabalhar CLT, ele vai pegar só uns projetos mais complexos. Eu falei, cara, você vai amanhã receber o cara na tua empresa, você vai ficar mostrando a empresa para ele, vai oferecer um café, vai oferecer uma água, vai conversar um monte de coisa fiada, vai perder 45 minutos do teu dia para conversar com um cara que você nem sabe se ele tem os mesmos valores que você. Você nem sabe se você vai conseguir trabalhar com ele, se na hora que você precisar dele da manhã para de tarde, se ele vai vestir a camisa. Você não tem certeza disso e vai gastar 45 minutos do teu dia. Ele falou, pô, não tinha pensado por esse lado. Eu falei, cara, sabe o que você faz? Você faz o seguinte, agora, nesse exato momento, você vai mandar uma mensagem para ele e vai falar assim, cara, você consegue me mandar um portfólio de trabalho teu e me indica pelo menos 2 contatos de pessoas que você já presta serviço e para nossa reunião de amanhã, me manda a lista de 3 coisas que não pode faltar para o nosso assunto e eu não vou poder te receber na empresa. A gente pode fazer online? Cara, olha a diferença das 2 situações. Ele falou para mim, não posso fazer uma reunião com a minha equipe, porque eu vou passar por isso, isso e isso. Eu falei, cara, esquece esses 45 minutos. Você vai, talvez, ter uma reunião de 15 minutos online. Por quê? Porque eu vou receber o funcionário, vou ficar esperando, vou conversar. Isso é o método. Qual que é o método? É aqui, ó. Método horizontal. É, infelizmente, a forma como a gente acredita que é. O que eu fiz? Eu comecei a entender. Eu tenho 2 amigos mais próximos, que é o Andrew e o Estevão. O Andrew, ele hoje trabalha na XP e o Estevão, na verdade, acabou de ir embora para os Estados Unidos, mas ele estava trabalhando numa multinacional aqui em Santos Navegantes. E quando eles foram começar a ser contratados, eu falei assim, cara, explica para mim como que é o processo de contratação. Só vai mostrando para mim como que essas empresas fazem, porque eu tô sofrendo com isso. Isso há mais ou menos uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás. E eles começaram a me contar. E eu fui montando o meu método de contratação. O que eu quero explicar para você? Isso daqui, ó, é um método antigo. Judá, por que ele é antigo? Porque pra mim não funcionou, velho.
Não funcionou pegar currículo, pegar indicação. Não tem problema chegar uma pessoa de indicação no teu processo de contratação. Não tem problema ser a mulher, o filho da moça lá do banco. Não tem problema ser um parente. Não tem problema ser familiar, desde que você coloque no funil. Desde que essa pessoa, ela passe por processos. E quais são essas etapas? Primeira delas, tá? Você pode fazer um anúncio no Facebook, você pode pegar qualquer pessoa interessada. Ela vai viver essa primeira etapa, tá? O que você tem que fazer? Você tem que mandar um formulário para essa pessoa. Judá, um formulário, qual que é o objetivo? O formulário, o negócio é tirar preguiçoso, tá? Tirar gente preguiçosa. Você gosta de trabalhar com gente proativa ou gente reativa? Você gosta da pessoa que ela pega para fazer sem você precisar pedir ou você tem que ficar empurrando ela para fazer as coisas? Não tem problema trabalhar com gente reativa, desde que você também aceite e isso não faça mal por você. Se não, você vai contratar uma pessoa por conta do currículo dela, ela vai falar para você que sabe fazer. Eu vou dar uma sacada aqui rapidinho para vocês. Quando você vai fazer uma etapa, um processo de entrevista com uma pessoa, você não pergunta para ela se ela gosta de ler livro. Você não pergunta para ela assim, você sabe emitir relatório? Você sabe trabalhar com Excel? A pessoa quer ser contratada. Ela vai olhar para você lá na entrevista, na conversa, ela vai falar assim, sim, eu adoro ler livro. Nasci e me criei lendo, qual que é um livro, um escritor bem intenso assim mesmo? Hegel, eu nem sei quem que é esse maluco. Mas eu nasci e me criei lendo Hegel, que eu não tenho que descobrir quem que é Hegel. Ela vai falar, eu amo ler. Qual que é a diferença? Eu entendi que na hora de eu conversar para fazer uma entrevista, eu pergunto assim, se é importante para mim eu ter uma pessoa que trabalha comigo, na minha equipe, que gosta de estudar, que gosta de se desenvolver, que não quer ficar a vida inteira na mesma coisa, fazendo a mesma coisa, eu vou perguntar para ela se ela gosta de ler, se ela gosta de fazer curso. Não, eu vou perguntar assim, qual foi o último curso ou livro que você leu, qual foi o insight que você tirou de lá e como que você aplicou isso na tua vida pessoal ou profissional. Judá, não tenho tempo para fazer isso. Então, infelizmente, você vai ter que pagar o preço de não ter tempo também para poder sair, para ficar uma semana fora da empresa. Porque você vai ter que, infelizmente, admitir que se você não hoje pegar conhecimento... Entenda uma coisa, cara. Quando eu abri a empresa, eu não sabia nada disso. Quando eu contratei o Gabriel lá, meu ex-funcionário que era meu primo, eu não sabia nada disso. Eu não sei se eu fiz entrevista com ele. Eu usava um método horizontal. Entrevista, vem para dentro. Então, quando eu começo a usar um processo de funil, eu vou jogar a pessoa para um formulário. Por quê? O fulano lá, filho da mulher do banco, que pediu vaga de emprego para mim, né? O que acontece? Ele não preencheu o formulário. Ou preencheu o formulário mal e porcamente, entendeu? Ficou com preguiça de colocar a resposta boa, teve um monte de erro de português. Aí você coloca lá, dentro do formulário, você coloca uma caixinha de seleção, assim, Você vai contratar um arte finalista, certo? Aí, por exemplo, o que é importante para você que um arte finalista, um designer saiba fazer na tua empresa? Cara, ele precisa saber fechar arquivo, ele precisa saber de CorelDRAW, de Illustrator, precisa saber exportar em PDF X1A. O que é importante para você? Você coloca nesse checklist. Aí o que vai acontecer? Quando a pessoa for preencher o formulário, ela tem que ticar aquilo que ela sabe fazer. Por quê? Porque aqui você já vai selecionar uma galera. Todo mundo preenche o formulário. Eu tive um processo de contratação muito doido que foi o da minha secretária executiva. Eu tenho uma pessoa aqui na empresa que ela inclusive é formada em Direito, tá? Tem OAB e tudo, e ela tem pós-graduação em Direito do Consumidor e Direito Trabalhista. Essa é minha secretária executiva, ela que facilita a minha vida aqui para eu dar conta de tudo. O que acontece? Para contratar ela, o mais engraçado é que eu anunciei, apareceu para mais ou menos umas 40 mil pessoas, quiçá até mais do que isso. Dessas 40 mil pessoas, teve umas 300 que clicaram para preencher o formulário. Dessas 300 que clicaram, deve ter umas 8 ou 10 só que preencheram o formulário. Dessas 8 ou 10, elas passaram para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa, Judá? Não é a entrevista? Pior que não. Se você chamar as pessoas que preencheram um formulário ou que te entregaram um currículo para entrevista, cara, tem um vídeo, já ouviram falar da Porta dos Fundos? O vídeo da Porta dos Fundos é bem assim, o cara chega, empolgadaço para a esposa dele e fala assim, amor, meu dia foi irado. Ela fala assim, mas por quê? Hoje eu entrevistei 20 pessoas. Sério? Meu Deus. Ela falou assim, nossa, que massa, amor. Mas por que você tá tão feliz? Não, é porque o mais massa é que eu entrevistei 20 pessoas e a gente nem tá contratando. Cara, o Porta dos Fundos, ele tem umas sacadas assim, cara, que dá uns tapas na cara da gente. Aí eu lembrei do Judá, lá na Envista, em 2014, quando eu precisei contratar uma recepcionista para a Envista. Eu abri o processo, peguei uma série de currículos,
Anunciei em grupo da igreja, em grupo de familiar, e não sei o quê, e grupo do futebol. Cara, chegou um monte de currículo. Eu todo marquei 13 entrevistas. 13 fucking entrevistas, mano. A primeira, 40 minutos. Quando chegou na 8ª, mais ou menos, eu não tinha mais saco pra fazer as perguntas. Eu não tinha mais paciência, eu tava esgotado, eu olhava assim e falava, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Era um método errado. Eu não sabia outro, velho. Entende? Eu não sabia outro, eu fazia desse jeito, só que não tava dando certo. O que acontece? Depois que as pessoas preenchem o formulário, elas têm que mandar o currículo, obviamente. Então você vai ter o formulário e vai ter o currículo delas, e você vai fazer o quê? Vai selecionar algumas pessoas. Dessas pessoas que você selecionou no formulário, você faz o quê? Uma ligação. Essa ligação, velho, ela é fantástica para tirar um monte de jeito. Por quê? Eu já fiz, às vezes, processo de contratação e eu tava avançando para entrevista com pessoas... Já entrevistou alguém que... Você fez todo o processo de entrevista. Chegou na hora da entrevista, o abençoado olhou para você e falou bem assim, cara, então, é que é muito longe para mim. Você faz entrevista, a pessoa vai muito longe. Por quê? Porque você não fez essa etapa aqui, ó. Uma coisa simples, que é fazer uma ligação. Você vai perguntar para a pessoa qual é o processo, você vai perguntar para ela qual que é a pretensão salarial. Você vai tirar dúvidas que simplesmente você não precisa passar para a próxima etapa, que é aí sim, uma entrevista. Isso aqui não vai dar para ler, que eu escrevi muito pequenininho. Aí que você vai para a entrevista. O mais louco é que eu entrevistei apenas a Amanda. No meu processo, eu apareci, meu anúncio, né, minha divulgação da vaga foi para 40 mil pessoas, 300 foram para preencher o formulário, apenas 8 pessoas preencheram o formulário. E aí teve o quê? Eu liguei para 3, eu lembro que eu liguei para 3, 2 eram de Itajaí e uma era a Amanda, que é de Balneário Pissarras, e aí eu peguei e fiz a entrevista somente com a Amanda. E mesmo que tinha só a Amanda para entrevista, ela veio para penúltima etapa. Que daí essa penúltima etapa, a meu ver, é a maior sacada que tem. Eu tô entregando ouro para você aqui. São coisas que eu já errei, já falhei. Eu tive que desenvolver um método. Hoje eu tenho esse processo aqui, ele é aplicado em mais de 500 empresas de comunicação visual e gráfica do Brasil. Então o que eu tô te ensinando não é um método que eu tirei do, sabe assim? Não, eu pensei, eu construí, eu validei, eu melhorei, eu arrumei, eu troquei processos para poder te entregar hoje aqui. Como que você vai driblar a falta de mão de obra qualificada? Não é só a falta de mão de obra qualificada. Tá muito ligado a você ter etapas. Eu sei que talvez nesse momento a maior dor de cabeça, você olha para mim e fala assim, pô, Judá, mas é o seguinte, eu não tenho tempo para fazer isso. Lembra que eu te falei? Você não precisa ter tempo, não precisa estar precisando de pessoas hoje para iniciar um processo de contratação. O que vai impedir você hoje de começar isso aqui é você achar que você não precisa fazer algo diferente. Porque uma das coisas que mais acaba com a gente é quando a gente quer resultados. Quem fala isso? De insanidade. Quem que fala de insanidade? É insanidade você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem um cara bem famoso que falou isso. Então, depois da entrevista, qual que é a etapa? Você vai fazer um desafio. O que o desafio vai fazer? É você simplesmente validar se a pessoa sabe fazer aquilo que ela está falando que sabe fazer. Gente, de verdade, talvez quando eu falo isso para você, você ache uma loucura arranjar tempo para isso. Não é sobre arranjar tempo, é entender que uma contratação errada pode custar de 3 a 15 vezes, pode ferrar o clima da tua empresa, você pode ficar mantendo uma pessoa que é ruim com ele, mas é pior ainda sem ele. O funil de contratação, ele é um filtro, é uma metodologia. Não interessa de onde a pessoa veio. Lembra que eu te falei disso? Não interessa de onde veio a pessoa interessada. Ela tem que entrar nas etapas do processo de contratação. Uma das coisas mais loucas quando a gente fala disso é que enche o saco. Eu vou te falar de verdade. Tem uma hora que enche o saco você ter empresa. Você vai olhar para trás e vai falar, cara, quando eu tinha menos funcionários era mais tranquilo. Aí você fala assim, Judá, mas eu só tenho 2 funcionários. Eu só tenho 2 funcionários. Talvez agora, nesse exato momento, você não precise contratar. Mas talvez agora, por ver isso daqui, vai precisar de 10 mil pessoas para preencher a vaga. Cara, às vezes você precisa de 100 para preencher uma vaga. Às vezes você precisa de 10 para preencher uma vaga. Às vezes você precisa de 100 currículos. Teve um mentorado nosso lá de Brasília que ele falou assim, Judá, a gente ficava pegando, era muito louco, ele falou assim, ó, Judá, a gente ficava pegando currículos através do Mercado Livre. Eu não sei como é que ele fazia isso, mas ele falou que ele ficava pegando assim 700, 800 currículos, nem conseguia ler os currículos lá em Brasília. Ele falou, eu só pegava uns 20 lá, lia eles, chamava para entrevista e método horizontal de entrevista. Eu quero te falar que existe um jargão da contratação. Esse jargão da contratação é aquilo que eu estava te falando lá no começo.
contrate devagar e demita rápido. Essa pessoa que você olha hoje, que ela não está vestindo a camisa dentro da empresa, eu vou falar uma coisa para você. Você provavelmente contratou ela porque ela sabia fazer, só que ela não sabia se comportar na empresa. Pode ver, a pessoa que hoje fala alto, liga a música alto, não chega no horário, ela não consegue, a principal, como é que fala? A preletora da Rádio Peão, né? Que tem Rádio Peão. Vocês têm Rádio Peão na empresa? Só para saber se eu não tô louco. Gente, a Rádio Peão ela é incrível. Da mesma forma que a Rádio Peão ela é negativa, você tem que usar ela para ela ser positiva. Da mesma forma que eles ficam bravos porque você não reconheceu um funcionário e a Rádio Peão leva, quando você reconhece um funcionário, a Rádio Peão leva do mesmo jeito. Então dá para usar muito bem a Rádio Peão, tá? Então o que vai acontecer? Você vai ter problemas porque você contratou porque essa pessoa sabia fazer, sabia produzir, sabia imprimir, sabia fechar arquivo, mas ela tinha o quê? Um comportamento que não alinhava contigo. Então o que você precisa fazer? Eu quero fazer um cálculo com você sobre quanto custa um funcionário teu para a empresa, tá? Presta atenção nesse cálculo. Ele é um pouquinho complexo, mas eu tô ligado que vocês dão conta, tá? Olha só. Vamos fazer uma conta de padaria, tá? Vamos pensar que você tem uma empresa aí que fatura... Judá, com quantos funcionários mais ou menos eu posso ter ideia por faturamento? Cara, hoje, no mercado, pelo menos de comunicação visual, galera que vende adesivo, banner, placa, fachada de ACM, letreiro, letra caixa, geralmente, para cada um funcionário, você tem que ter de 10 a 15 mil reais de faturamento. Geralmente fica no 12, 10 mil. Então, por exemplo, uma empresa que ela vai estar... Teoricamente, é só uma métrica para você poder passar um filtro na empresa. Você está faturando 100 mil e tem 12 funcionários, pode ter certeza que tem treta. Você não está fechando a conta no positivo. Agora, se você tem 8 funcionários, já é uma empresa que tem um cenário bem mais positivo. Depende muito do produto que você fabrica e tal, que você vende. Mas num cenário geral, é de 10 a 12 mil por funcionário. Só para vocês terem uma base. Fechou? Então vamos pensar o seguinte, esse funcionário aqui, ó, essa empresa aqui, ela fatura mais ou menos 50 mil reais por mês, tá? Isso aqui é o que ela tá recebendo de entrando no caixa da empresa. Só que daí ela tem de custo fixo. O que é o custo fixo da empresa, né, galera? O custo fixo da empresa é de 20 mil reais, tá? 20 mil reais é o custo fixo dela. O que tá nesse custo fixo? O aluguel, água, luz, toda a parte, né, que faz a empresa funcionar independente se eu não vender. Ah, eu não vendi nada, tem que pagar essas contas. O que vai acontecer? Vamos pensar que nessa empresa aqui, você tem 4 pessoas, tá? 4 pessoas que trabalham na produção. Presta atenção comigo aqui, por favor, que eu quero que você pegue a linha de raciocínio. Quando hoje você tem um cara lá na tua empresa e o pessoal do financeiro demorou para emitir um orçamento, teu vendedor demorou para montar um orçamento. Você fala assim, ó, seguinte, eu vou ter que cobrar um pouquinho mais caro de você, porque o meu vendedor, ele demorou para montar o orçamento. Então, deu um pouquinho mais de horas, você pediu uns produtos mais complexos, eu vou ter que cobrar mais caro. Aí você fala assim, ó, na hora que estiver emitindo nota fiscal, eu vou ver quanto tempo demora para emitir a nota e vou montar um orçamento para você de quanto custa a parte da mão de obra para emitir a nota. Você cobra a mão de obra do administrativo? Não. De quem que você cobra a hora? Você vai cobrar a hora da tua galera da produção. Então entenda que você tem 2 tipos de setores dentro da tua empresa. Você tem os setores não produtivos e os setores produtivos. Quem são os setores não produtivos, tá? Comercial, os vendedores, arte finalista, designer, financeiro, RH, expedição, departamento pessoal. Se você tiver um setor de informática, são esses setores que quem paga a conta desses setores não produtivos são os setores produtivos. Porque de quem que eu vendo a hora? Eu vendo a hora do meu impressor, do meu acabamentista, do meu envelopador, do meu instalador, do meu serralheiro, do meu pintor. Então os funcionários que são do setor produtivo são as horas produtivas que pagam todas as outras. Então você vai ter o quê? 4 pessoas na produção, tá? Vamos imaginar que você hoje, né, paga lá 180 horas, lá na folha, quando você contratou, são 180 horas por funcionário. 4 vezes 180 vão dar 720 horas produtivas. Então você tem que pegar esses 20 mil reais aqui, ó, e quem que vai pagar esses 20 mil reais? É o teu administrativo, financeiro, comercial? Não, quem vai pagar são as horas da produção. Então quando você estiver vendendo uma hora de acabamento, de aplicação de adesivo, automaticamente você tem que estar pagando um pouco do custo fixo da parte administrativa. Então quanto que vai dar isso aqui, ó? Até a gente já tem o cálculo aqui, ó, dá 27,80. Você vai pegar 20 mil
e vai dividir por 720. Quanto que custa a tua hora hoje na empresa? R$ 27,80. Gente, isso aqui é só um cálculo rápido. Existe como você fazer o custo hora por centro de custo. Eu não vou entrar na parte de precificação. O que eu quero trazer para você aqui é que, por exemplo, esse funcionário aqui, ó, que é da produção, ele hoje custa R$ 27,80 a hora dele. Aí vamos pensar que esse mesmo funcionário da produção, ou qualquer um deles, ele passa ali 1 hora do dia moscando. Simplesmente moscando. Ele está andando pela empresa, passando de setor em setor, conversando. Acontece, tá? É normal. Pelo menos 20% do teu funcionário ele passa tempo produtivo ocioso, tá? Isso acontece de fato. O que você vai fazer? Você vai pegar essa 1 hora aqui, 27,80, e vai multiplicar por 22, para saber quanto que custa, né? 22 o quê? Seriam 22 dias de trabalho, 22 dias úteis. R$ 27,80, meu funcionário mosca mais ou menos 1 hora por dia, que ele não é que ele não está sendo produtivo, é que ele está literalmente moscando, porque ele não está com clareza do que ele tem que fazer, ele não está engajado, não está vestindo a camisa. Quanto que vai dar? R$ 27,80 vezes 22 dias úteis. Ó, R$ 611. Gente, R$ 611 é um prejuízo direto que você tem hoje por ter um funcionário da produção sem clareza. Faz essa conta, pega teu custo fixo hoje da empresa e divide pela quantidade de horas produtivas. E veja, da tua equipe hoje, quantas horas eles têm ficado ociosos, que eles não estão vestindo a camisa. Cara, custa dinheiro. Custa bastante. Por isso que eu falei, uma contratação errada pode custar de 3 a 15 vezes o salário da pessoa. Sem falar quando ela quebra o clima da empresa. Só que a gente tem medo de demitir. Quem que a gente tem medo de demitir? Essa pessoa que é ruim com ele, mas é pior sem ele. Eu quero que você anote uma coisa aí, ó. Pessoas operam processos. Processos operam as empresas. Vocês já foram no McDonald's? No Bob's, Burger King, Girafas, qualquer uma dessas empresas assim que é tipo franquia, rede de franquia. O mais louco dessas empresas é que você vai lá e vê uma pessoa que não tem experiência nenhuma. Você olha uma piazada cheia de espinha na cara e fala, mano, é o primeiro emprego do cara. Como é que ele tá trabalhando no McDonald's? Como é que o McDonald's contratou uma pessoa sem experiência nenhuma? E aí que vem a maior sacada. Pessoas operam processos. Ou seja, eu tenho que emitir nota fiscal. O que acontece? Quando eu não tenho um processo na minha empresa, eu vou fazer com que essa pessoa ela tenha que ter uma experiência no mercado de emitir nota fiscal, para que quando ela entre, ela emita a nota fiscal do jeito dela. E às vezes eu nunca vou saber como que ela faz o processo da emissão da nota. Só que eu, Judá Adonai, se eu demitir essa pessoa, por quê? Porque é ruim com ela. Ela não veste a camisa, ela não entrega o relatório quando eu peço, é um karma quando eu preciso de alguma coisa dela. Por quê? Eu contratei ela porque eu precisava urgentemente contratar alguém financeiro. Contratei por competência técnica. Só que hoje eu quero mandar ela embora. O que vai acontecer? Eu vou falar assim, pô, é ruim com ele, mas é pior sem ele. Por quê? Porque eu contratei uma pessoa que ela está operando a minha empresa. Ela não está operando um processo. O que acontece lá no McDonald's é que a pessoa não precisa ter experiência. A empresa tem processos. Então, quando eu falo para você que o funcionário ele não gostaria de estar desengajado, ele não gostaria, e você consegue pegar a galera, volta lá rapidão naquele slide lá do campo de futebol. Quando eu falo pra você que você consegue pegar a galera que tá desengajada e arrastar essa galera pro engajamento, é porque você precisa dar clareza. E Judá, o que é essa tal de clareza que você tanto tá falando? Cara, existe uma parada que a gente chama de... é um acrônimo. Qual que é o acrônimo? É quando tem uma palavra que cada letra representa uma determinada conduta, uma determinada ação. Então, quando eu falo para você que para você engajar o funcionário e fazer eles vestirem a camisa, não, ó, primeiro, segura comigo aqui, tá? A gente está falando de 2 momentos completamente diferentes. Primeiro momento é você contratar a mão de obra qualificada. Você ter um processo com etapas para você não fazer a contratação horizontal. Esse é um cenário. Mas a gente tem um cenário onde você já tem pessoas na tua empresa, onde você já tem sócios. E você precisa dar clareza para engajar quem já está na empresa. Senão vai dar ruim. Então o que você precisa fazer? O que é clareza? Primeira coisa, cargo definido. Gente, eu sei que dentro da comunicação visual, a gente vai ter pessoas operando em mais de um cargo dentro da empresa. Porque chega um cara para você e fala assim, mano, você tem que ter clareza, você tem que dar clareza, tem que dar clareza. Você fala assim, entra na minha empresa. Vem aqui na minha empresa. Vem ver a loucura que está aqui, que amanhã tem que acordar cedão para conseguir acompanhar um carregamento
Porque se eu não estiver lá acompanhando o carregamento, eles vão sair para instalar o adesivo e não levam adesivo. Se eu não tiver... Cara, tem gente que tem 25 funcionários e se não tiver lá de manhã, no momento que tá saindo o carro, não sai. É para estar 9 horas no cliente. 8h45 começa a carregar o carro. Tem que estar 9 horas no cliente. 8h45 começa a carregar o carro. É funcionário engajado? A gente falou sobre isso. Então, quando eu falo para você que isso é algo normal, não quer dizer que é anormal você dar clareza de qual que é o cargo que ela está trabalhando. É uma coisa simples. Infelizmente, quando você contrata uma pessoa para trabalhar com vendas, você procura uma pessoa que saiba vender, que conheça de comunicação visual, que saiba fechar arquivo, que saiba mexer em Corel e não tenha medo de altura. Ela tem que subir em escada para tirar a medida, saca? Você quer uma pessoa multitarefa. Tem problema querer essa pessoa? Não! Desde que na hora que você for contratar, você deixe claro isso. Às vezes, cara, a pessoa não precisa ter a experiência em comunicação visual para vender. Como assim, Judá? Você tem pessoas operando a empresa. Eu não estou falando para você começar a sair criando processo. Você vai falar para mim, Judá, vem na minha... Não é isso que eu estou te falando. Eu quero te colocar num cenário onde você vai começar a olhar para a tua empresa para construir um modelo de negócio, tá? Construir um modelo de negócio aplicando pequenas coisas. Hoje, uma das coisas que mais depende de você é ripar um arquivo. Então você precisa filmar como que você ripa um arquivo. E isso você faz puxando o teu celular, abre a câmera, fala pessoal, tudo bem? Ó, aqui é o Judá Donai da Insight e nesse momento eu estou gravando um vídeo explicando como que se faz para tal coisa. Puf, vai ali, grava 10 minutos, começa a mexer. Pronto, gravou um processo. A próxima pessoa que entrar na empresa, automaticamente ela vai fazer o quê? Ela vai assistir um vídeo. Quando que você aprendeu isso, Judá? Aprendi com o Jonas. Lembra do Jonas? Aprendi com o Jonas, que eu fiquei 2 meses ensinando sem gravar absolutamente nada. A esposa dele engravidou, né? O pai dele abriu uma loja de joalheria lá, sei lá o que que é, de bijuteria lá em Pomerode. Ele, ó, pai, Judá, preciso ir. Falei, tchau. Fazer o quê? Vou ficar aqui para resolver a treta. Então hoje você não precisa errar nas mesmas coisas que eu errei. Pô, não é possível, cara. Não faz sentido. O meu objetivo de fazer um evento desse daqui é passar para você o quê? Existem passo a passo, existem métodos. Então, o que é a tal da clareza? A tal da clareza é você dar o cargo definido para a pessoa. Ó, seguinte, você está entrando na empresa agora, você vai fazer mais de uma função. Lá na contratação. Se não, você vai assim, ó, você vai ser impressor. Passa 5 dias, você fala assim, você pode ficar um pouquinho mais tarde no acabamento para dar uma força? A pessoa até vai aceitar nos primeiros 5 dias. Dali 2 meses ela está indignada. Ela está indignada porque você saiu passando um monte de coisas. Eu gosto. Às vezes a gente falha, tá tudo certo. Eu não estou falando para você que eu sou perfeito, só que eu trabalho para construir essa clareza para meus funcionários. Eu falo, cara, hoje você vai desenvolver essa e essa função. Cargo definido. Segundo ponto, liderança forte. Empresa só não vai bater meta se o líder der uma afrouxada. Tô falando sério para você. Se eu afrouxar hoje na minha empresa, eu não vou falar para você, eu tenho uma parada que é assim, ó. Eu não acredito numa empresa independente. Eu não acredito que hoje você, empresário, assim como eu, vai conseguir sair da tua empresa, passar final de semana, passar o cartão lá, sacar o dinheiro e pronto. E tirar férias de 30 dias. Não acredito nisso. Desculpa. Queria poder falar para você que eu acredito. Tem bastante gente que vende essa ideia. Eu não vendo. Eu falo para você assim, ó. Eu acredito que sim. Tem momentos que você pode ficar uma semana fora da empresa, 2 semanas fora da empresa, mas você não pode desconectar. Você tem que estar ali para dar suporte para a tua equipe. É um casamento, como é que você vai deixar de dar suporte para a tua família? Como é que você vai deixar de dar suporte para as pessoas que estão ali dependendo de você? Não quer dizer que as pessoas não têm que saber que você está descansando, que você está dando uma estirada na cabeça. Quando eu falo isso para vocês, é porque eu acredito que uma liderança forte vai fazer a diferença. Ah, Judá, mas a pessoa fazer mais de um cargo na empresa, ela não pode me processar? Você tem outra opção? Você tem outra opção. Você pode contratar uma empresa que faz o processo, você pode ficar vendendo, contrata um BPO financeiro, contrata freelas para fazer arte final, design e vai trabalhar com essa galera terceirizada. Dá para fazer? Dá, só que não é a realidade da tua empresa. Eu não vou ficar aqui criando um cenário, eu não gosto de fantasiar, eu não gosto de fantasia, saca? Eu não gosto de ficar romantizando a nossa realidade, porque eu já tá aqui, ó, meu dedo tá talhado, eu tenho um monte de fio de cabelo branco que com certeza com 29 anos não era para ter vindo, é por conta da comunicação visual. Então se eu tô falando para você que infelizmente
A gente vai ter pessoas exercendo mais de uma função. Ah, Judá, mas é um passivo trabalhista, posso ser processado? Pode! Mas você pode ser processado por também não dar clareza do cargo, por não acompanhar essa pessoa, por não ter um cartão ponto, por uma série de coisas. A gente não está falando de uma empresa perfeita, a gente está falando da realidade. Então dá essa clareza, o cara fala assim, pô, eu não quero ser impressor e ir pro acabamento e nem fechar arquivo quando precisar. Você fala, pô, eu não tenho demanda hoje para colocar um cara o dia inteiro aqui para imprimir. Você vai pagar o cara para ficar 2 horas imprimindo por dia? Porque às vezes tua máquina tá parada, às vezes tua máquina tá ociosa. E você tá pegando esse funcionário e jogando ele pro outro setor. Alinhamento, tá? Clareza, liderança forte, alinhamento de expectativa. Henrique, chega aí. Chega aí. Chega aí. O Henrique, eu vou tirar ele aqui dos bastidores para fazer uma exemplificação com vocês. Ó, esse aqui é o Henrique, fica aqui nos bastidores, que trabalha junto comigo aqui, parceirão de negócio. É o seguinte, Henrique, você vai começar a trabalhar comigo, fechou? Fechou. Cara, deixa eu te falar. Eu queria alinhar com você o que eu tenho de expectativa contigo e eu queria que você também trouxesse para mim a expectativa que você tem a partir do momento que você começar a trabalhar na empresa. Fechou? Fechou. Vamos pensar que você passou pelo funil lá, tá? Você passou pelo processo de contratação. Você passou mesmo, não foi? Passei. Desafio. Desafio, tudo. Então, Henrique, é o seguinte, ó, o que eu espero de você, tá? Você vai ter que trabalhar hoje na empresa, você vai ter que fazer pelo menos 3 cargos. A gente está crescendo a empresa, entendeu? É normal, ninguém cresce grande, né? A única coisa que cresce grande é o elefante, né? Que já nasce lá pesadão, filho de baleia, mas comunicação visual, a nossa empresa ela começa pequenininha, então as pessoas têm que fazer mais de uma coisa. É uma fase. Conforme a gente for crescendo, a gente vai contratando outras pessoas. Eu sei que você não gosta de fazer tudo isso, mas ó, eu precisava que você soubesse. Eu sei que você tem experiência em fechar arquivo. Eu vi que você já trabalhou em outras empresas, você sabe fechar arquivo. Como ninguém. Como ninguém. Você sabe imprimir. E você já trabalhou fechando material, fazendo embalagem, essa parte também no acabamento? Já. Não, show de bola. Então, Henrique, assim, ó, eu preciso que até quando a gente, às vezes, não sei se você sabe, mas na comunicação visual, às vezes chega do nada um serviço para ontem. Sério? De manhã para de tarde, de um dia para o outro. O cara chega na quinta e quer para sexta, entendeu? E sexta-feira é um furacão. O que eu queria alinhar contigo? Se a gente precisar fazer uma hora extra, alguma coisa, eu posso contar contigo? Pode. Pontual assim, hora extra? Cara, assim, ó, do nada, você sabe? Tipo, é tipo emergência de bombeiro. Vai chegar um cliente lá com uma emergência, a gente às vezes vai ter que dar uma estendida no acabamento. Só que eu sei que você é o cara que você gosta de imprimir, né? Adoro. Tá, então, só que eu vou precisar também que você feche alguns arquivos e quando precisar dê uma força lá na parte de acabamento. Eu posso contar com você com isso? Claro, pode contar comigo. Show, então é o seguinte, eu quero só documentar, nós vamos colocar isso no documento, eu vou escrever aqui no Wordzão mesmo, que essa é a minha expectativa contigo nos primeiros 6 meses, tá joia? E eu queria que você me passasse qual que é a tua expectativa comigo em relação a mim, à empresa. Qual que é a tua expectativa? Minha expectativa é crescer aqui dentro da empresa, me desenvolver, porque eu adoro imprimir, né? Eu adoro imprimir, então ser o baita da impressora. Henrique, nós vamos colocar tudo isso no documento e, cara, daqui a 6 meses tu me procura. Tá? O que acontece? Reunião 6 meses daí. Daqui a 6 meses. Só que assim, ó, você é responsável, eu não vou conseguir lembrar. Você sabe que tipo, a empresa é pequenininha ainda, tem poucas pessoas, são só 5 funcionários. Só que, infelizmente, eu não consigo lembrar de tudo. Então eu vou deixar sobre o teu encargo, me lembrar, daqui a 6 meses, você vai marcar uma reunião comigo, vai me lembrar. Ó, Judá, amanhã a gente tem uma reunião de alinhamento de expectativa. Tranquilo? Não, fechou. Fechou? Então, tá dentro, contratado. Contratado então? Contratado. Obrigado, tá, Henrique? Quando começa? Pode começar amanhã. Não, amanhã não, porque tem que fazer exame admissional, tem que ver outras coisinhas, daqui uns 3 dias. Mas o RH fala contigo. Mentira, não tem RH, eu sou o RH da empresa. Você tá entendendo? É uma conversa de alinhamento. Não tem problema. Ele pode olhar pra mim e falar, cara, então, às vezes o teu funcionário ele vai cair pra dentro, porque ele tá precisando de dinheiro, tá precisando trabalhar. Esse alinhamento de expectativa, se você não fizer, você vai pagar o preço do funcionário desengajado que não veste a camisa. Então, isso daqui é extremamente importante. O que eu vejo como uma remuneração justa? Um quarto ponto. O Henrique, na verdade, quando ele entrou na Afacom, ele entrou como auxiliar comercial e financeiro. E daí você também era analista de tráfego, né? Isso. Daí ele era analista de tráfego, auxiliar financeiro e auxiliar comercial. Por quê? Porque na Afacom eu não tinha demanda para ele ser gestor de tráfego todo santo dia, nem analista. Ele dividia as funções. Aí ele foi se desenvolvendo, a gente passou o período de experiência e ele veio para analista de tráfego e parou de atuar como auxiliar. E a gente contratou uma outra pessoa para fazer essa função. Só que é um alinhamento de expectativa. Se você não fizer, ninguém vai fazer, infelizmente. Essa parte de remuneração justa, existe um órgão chamado CAGED.
O CAGED ele vai te dar uma base de salário de qualquer cidade e estado do Brasil. Ah, Judá, mas quanto que eu vou pagar de salário? Cara, existe uma base salarial para você poder passar para os teus funcionários. Sabe o que eu ensino? Eu ensino que você tem que ter lá nível 1, nível 2 e nível 3. Uma coisa bem simples. Primeiro critério para sair do salário nível 1 para o nível 2, entenda uma coisa, se o teu funcionário está pedindo aumento é porque está com falta de alinhamento, está com falta de clareza. Você não deixou claro para ele, porque, por exemplo, aqui é assim, ó, primeiros 3 meses de experiência está ali. Para passar para o nível 2, o primeiro pré-requisito é 1 ano de empresa. Então ninguém vai vir comigo e falar assim, Judá, eu estou esperando um aumento. Se não bater 1 ano de empresa, não tem aumento. Se eu quiser abrir uma exceção por conta de... Pode acontecer. Eu tenho um funcionário aqui que a gente paga a faculdade para essa pessoa. E ela recebeu o aumento antes do primeiro ano. Passou para o nível 2 antes de bater 1 ano de empresa. Só que isso daí você não precisa fazer para todos os cargos da empresa. Você precisa fazer para o primeiro, o que você precisa contratar agora. Para colocar as pessoas alinhadas, começar a colocar as pessoas alinhadas. Aí o que vai acontecer? Execução. Isso aqui é uma cultura. Deixa eu te falar. Você já teve que pedir relatório e ficou esperando o relatório chegar e ficou indignada com a pessoa porque não trouxe o relatório que você esperava? Pois é, eu li um livro chamado Execução que ele fala sobre essa cultura nas empresas. Qual que é a cultura da execução? É assim, ó, eu preciso desse relatório, tudo bem? Tudo bem. Seguinte, o relatório não é que eu preciso do relatório. O relatório pode ser entregue amanhã às 14 horas. Cara, eu preciso saber o que tem de instalação para essa semana. Eu preciso saber o que tem de serviço atrasado. Não, cultura da execução é quando você chega para a pessoa e fala assim, ó, você consegue trazer para mim até às 18 horas, o relatório do que tem de OS atrasada? Puta, cara, beleza. Então faz o seguinte, ó, eu abro o meu celular, vou lá no relógio, crio um alarme para 15, 20 minutos antes, ó, cobrar relatório, tal. Não tem outro caminho. Eu queria poder falar para você que existe uma pílula mágica, uma bala de prata, um pulo do gato que eu podia te ensinar. Mas não, eu comecei a entender que eu sou essa bala de prata da empresa. Então, quando eu falo de cultura de execução, é você fazer as pessoas, você cobrar. Ah, é chato cobrar? Pois é chato cobrar, mas também é chato você ficar sentado esperando para a pessoa trazer e ela não traz. Só que quando você começa a fazer as pessoas executarem, elas começam a entender que não dá para empurrar com a barriga. Você começa a criar uma cultura. O que é zelo para mim, cara? Zelo para mim é você trabalhar com pessoas que elas simplesmente têm senso de dono. O que para mim é o senso de dono? É uma pessoa que se coloca no lugar da empresa. Se eu não abrir os dados da empresa para minha equipe, automaticamente eles não vão ter senso de dono. Então eu sou o cara que acredita que sim, você precisa passar para os seus funcionários os números da empresa. Judá, mas isso vai fazer o cara saber quanto que eu estou ganhando. Exatamente. Ele vai ver que às vezes você está conseguindo ter uma empresa lucrativa e que ele faz parte disso. E também vai ter, na maior parte das vezes, quando você for mostrar, a pessoa não vai saber. Por quê? Porque você precisa ter um destino. Então, ó, nossa meta é faturar tantos milhões no ano. É, sei lá, ter o primeiro milhão. Quero faturar meu primeiro milhão. Pô, a gente vendeu 600 mil, tem que vender 400 mil em 5 meses. Nossa meta ali é X. Vamos trabalhar em cima dessa meta? Se a gente conseguir bater a meta de 1 milhão, a gente vai ter um bônus X final do ano. Podemos ter um micro bônus por mês. É questão de alinhamento. Você vai começar a conseguir criar esse zelo pela empresa quando você ajudar as pessoas a terem o senso de dono. Porque você tem o senso de dono que permite você trabalhar mais do que todo mundo, fazer a empresa funcionar. Sabe? O que faz isso acontecer na tua empresa é o zelo. Questão de atitude. Meu ponto de vista sobre atitude. Conhecimento você consegue adquirir. Habilidade você treina, mas atitude, se a pessoa não tiver, você vai querer demitir ela. Você vai olhar, caramba, mano, a pessoa viu ali que precisava emitir a nota e não emitiu. Ela viu que precisava mandar o orçamento para o cliente e não mandou. Sabia que estava estourando o prazo para abrir o orçamento e não conseguiu. Existe, dentro da comunicação visual, 3 P's. Esses 3 P's são os 3 principais pilares que você tem que olhar para a tua empresa. Pessoas, processos e produtos. Esses 3 carinhas aqui, ó, se você estiver olhando para eles, você vai construir uma empresa que depende cada vez menos de você. Você vai construir uma empresa que tem funcionários engajados. Você vai construir uma empresa que sai da guerra de preço. A guerra de preço ela não vai deixar de existir. Só que você aprende a sair dela. Por quê? Porque você vai ter padrões de produtos. Aí você fala assim, Judá, mas é loucura padronizar produto. Eu não estou falando para você igual o sapato, que a partir de amanhã você vai vender o sapato no tamanho 41 na cor Y. Não, não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando que hoje 80% das suas vendas vem de 20% dos seus produtos, tá? Eu quero mostrar para vocês uma coisa. O sucesso, no meu ponto de vista, ele deixa rastro. A única coisa que eu queria de verdade era ter uma empresa que não dependesse 100% de mim. Quando eu falo para você sobre esses dois pontos, você tem que contratar mão de obra qualificada através de um processo, de um funil de contratação, mas você também tem que olhar para a tua equipe para engajar ela. Porque quando você está tendo retrabalho, é por falta de processo e de pessoas que não foram treinadas, e por falta de padronização de produto. Quando você perde serviço, né, quando você tem retrabalho, o retrabalho ele vai na veia da tua empresa, diretamente no lucro. Nem tudo que você vende é faturamento. Existe uma diferença gritante. Tanto que quando você fecha uma venda de 10 mil reais, você não recebe 10 mil. Você recebe às vezes 4 mil, 3 mil, o restante está parcelado. Só que o que eu vendi? 10 mil, abri uma OS de 10 mil, mas eu faturei, recebi 4 mil reais dentro daquele mês. Então existe, cara, lembra daquele loop que eu falei? Você fecha uma venda, aí você falta informação, falta comunicação com os setores, rola retrabalho, aí o retrabalho ele vem direto no lucro da empresa. Quando você não tem lucro, você não gera caixa. Quando você não gera caixa, falta dinheiro para pagar as contas. Faltou dinheiro para pagar as contas, o que você vai fazer? Vai sair fazer umas vendas na loucura e você entra nesse loop e você fala, mano, não é possível. Aí mesmo que você tenha conseguido crescer a empresa, você quer dar uns passos atrás. Você fala, mano, era mais simples quando eu tinha menos funcionário, sobrava mais dinheiro. Não tinha tanto retrabalho. Por quê? Porque eu botava a mão ali e eu sabia o que estava acontecendo na empresa. O que eu quero falar para vocês, gente, é que é o seguinte, o sucesso deixa rastros. Quando eu estava na Invista, eu não sabia exatamente o que eu precisava fazer para organizar a empresa. Eu não sabia o que precisava fazer para contratar pessoas. Eu não sabia como reduzir os retrabalhos. Eu só achava que... A verdade é que assim, ó, eu não conseguia buscar ajuda, eu não conseguia buscar consultorias, mentores, nem nada fora, porque eu acreditava que a única coisa que estava faltando para mim era tempo. Então eu falava assim, não, eu só não consigo fazer esse processo de contratação porque eu não tenho tempo. E aí quando eu fui para o campo de batalha, conversando com o Andrew, por exemplo, e com o Estevão, eu descobri que existe um método. Alguma empresa grande já fez isso. Eu quero botar aqui na tela, coloca o painel de gestão à vista lá da FECOAGRO, só para eu mostrar para eles agora. Quero compartilhar com vocês o que eu fiz. Eu sempre atendi multinacionais, empresas de grande porte, tá? Tá na tela? Tá vendo esse painel de gestão à vista? Essa empresa aqui, ela é de São Francisco do Sul. Ela é uma indústria de fertilizantes, chamada FECOAGRO. Quando eu trabalho no mercado de sinalização industrial, a gente faz muito painel de gestão à vista. Coloca o painel da WEG. Tem o painel da WEG aí? Mas a gente, por exemplo, a WEG, só para vocês terem uma ideia, a WEG é uma empresa que ela tem cerca de 35 mil funcionários. O setor da WEG em Jaraguá do Sul tem mais de 30 mil metros quadrados. Tem ônibus lá dentro. É bizarro de gigante. Tem 42 galpões para você atender as empresas lá. E eu sempre atendi eles muito na parte de painel de gestão à vista. E eu comecei a olhar o que tinha de dados nesses painéis de gestão à vista. Então, volta lá no painel da FECOAGRO. Esse painel aqui é uma coisa que assim, você está olhando para um painel de uma indústria de fertilizante. Agora eu te faço uma pergunta. Você conseguiria implantar um painel como esse na tua empresa? Faz sentido se você fosse implantar esse